Olá, você está no programa Alma Querida, no programa no qual nós respondemos os e-mails dos queridos amigos que nos escrevem pedindo orientação, trazendo algum questionamento. O e-mail de agora nós vamos falar de alguém que diz que é de uma família kardecista, mas hoje estuda Umbanda e quer entender se tanto ritual é importante mesmo. E ela diz, nasci em uma família kardecista, meus avós eram trabalhadores no centro espírita e durante muitos anos meu avô fazia evangelização com o evangelho no lar, em minha casa e de meu irmão. Desde muito cedo ele já havia avisado meus pais sobre minha mediunidade, porém eles nunca conseguiram frequentar o centro espírita. Eu cresci de maneira desequilibrada, pois desde muito cedo sentia muita influência do plano astral, só que negativa, visto que eu não estava recebendo um encaminhamento adequado. Então ela fala isso desde muito cedo, mas a gente não sabe que idade ela tinha, né? O que é desde muito cedo, o que aconteceu, não sabemos a idade. Também depois de adulta, eu tentei por diversas vezes frequentar o centro espírita e até participar das aulas mediúnicas, mas também não consegui. Também ela não diz por que não conseguiu. Então já tinha um certo, adulta, já tinha conhecimento, já tinha autonomia e não conseguiu ir ao centro espírita. E ela disse que algo sempre acontecia e que na última tentativa ela estava desempregada e conseguiu um emprego em São Paulo, o que a impossibilitava de continuar a frequentar o centro espírita onde ela estava. Foi aí que recebeu o convite de um amigo umbandista para visitar o centro dele e estava num momento de desespero e grande sofrimento. Pergunto, por que não procurou um centro espírita? Esperou o convite do amigo. O convite do amigo era reforçador, por causa da amizade, mas era gostoso ir ao centro de Umbanda. Nós vamos falar sobre isso depois. Então ela continua dizendo, quando cheguei lá, fui acolhida, gostei do ambiente, da maneira como eles trabalhavam, consegui me equilibrar, fui convidada para trabalhar e ingressei na corrente mediúnica. Será que foi por causa do amigo? Continuei meus estudos, tanto no kardecismo e também na Umbanda, mas estou confusa. Não estou conseguindo aceitar o fato de tanta ritualidade. Tenho dúvidas se isso realmente é necessário. Por favor, peço sua orientação sobre o assunto. Andréa, minha querida, queria dizer para você que você foi colocada numa situação que é aquela que nós dizemos do conflito entre o desejo e a vontade. Vontade é a capacidade de fazer o que é certo, o que é conveniente, o que é adequado. E desejo é o impulso para fazer o que é gostoso. Quer dizer, é um impulso mesmo para fazer o que é gostoso. O que é agradável e que não demanda para você nenhuma força, nenhum empenho no sentido de você conseguir o seu crescimento. Nós estamos aqui exatamente para fazermos este enfrentamento entre o desejo e a vontade. O desejo você pode colocar o seguinte, o servir ao mundo, e a vontade é servir a Deus. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Ou se serve a um, ou se serve a outro. O que passa disso, disse Jesus, é do maligno. Agora, o que é que acontece? Quando nós estamos aqui, nós temos desejos materiais. E aí nós vamos atrás daquilo que é gostoso, e não daquilo conveniente. Agora, o que é gostoso diz respeito às nossas características mais materiais. E essas características estão mais ou menos relacionadas, por exemplo, com os nossos chakras. Então, o que é gostoso está relacionado com o chakra básico, esplênico, gástrico e cardíaco no que diz respeito a paixões. O que é conveniente diz respeito ao chakra cardíaco, no que diz respeito aos sentimentos superiores, ao laríngeo, que é a comunicação adequada, ao frontal, que é uma perfeita visão de vida, e o coronário, que é a sua ligação espiritual. O que é que você faz? Se você fica entre kardecismo e Umbanda. Qual a diferença básica? Ele tem muitas outras diferenças, mas uma delas é o espiritismo privilegia a mensagem. Privilegia a mensagem, ou seja, o conteúdo do ensinamento. Para quê? Para você conseguir a sua transformação pessoal. A Umbanda, por seu lado, tem uma característica muito gostosa, que é o que você enfatizou no seu e-mail.
é o atendimento. Você gostou da acolhida? Porque na Umbanda privilegia-se o mensageiro. Então imagine você que você chega no centro espírita, vem um mentor e diz assim, né? Dá uma mensagem dizendo, uma mensagem para todos, hein? Não é uma mensagem só para você. Dizendo, meus queridos irmãos, a vida é processo de crescimento pessoal. Nós temos que, enquanto encarnados, seguirmos, por exemplo, a orientação de Paulo, de não nos conformarmos com o mundo, ou seja, não vivermos segundo o mundo, mas transformarmos-nos pela renovação da nossa mente para procurar e conhecer a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e justa vontade de Deus para nós. É uma mensagem, mas ela é extremamente intelectual e se dirige ao nosso eu espiritual. Agora você chega num centro de Umbanda e você é acolhida. Não é pelas pessoas do atendimento fraterno que você é acolhida, que tem no centro espírita. Você vai ser acolhida por um mentor, que muitas vezes é um preto velho que diz, Zefia, vem cá, Zefia, e conversa com você carinhosamente. Então as pessoas ficam encantadas com isso. Perfeito, nós não temos nada contra. Entretanto, você precisa saber o que é que te convém. Se você ainda é uma criancinha que está atrás do ritual, vem cá que mamãe vai fazer uma mamadeira, vai te pôr no colo, vai fazer cafuné. Ou se você está atrás do conhecimento, que é básico. Graças a Deus o conhecimento do kardecismo já está permeando a grande maioria dos centros de Umbanda. Mas isso é claro, estão afeitos ainda a essa ritualística que você se referiu, que é uma espécie de característica de todos os cultos derivados dessa matriz afro-brasileira, que não é só Umbanda. Tem Umbanda, tem o culto dos orixás, tem candomblé, que não é a mesma coisa, não são a mesma coisa. Um não pode se confundir com o outro, tem características diferentes. Agora, o que você precisa é se perguntar o que foi que eu fiz da minha vida em que eu procurei aquilo que era gostoso. E agora eu não fui bem orientada. Ainda agora há pouco brincávamos no estúdio a propósito de alguma coisa que tinha acontecido, de alguém que fez alguma coisa e estava pondo a culpa nos outros. E nós ainda brincávamos, né? Que há um provérbio que diz, errar é humano, colocar a culpa nos outros é mais humano ainda. Então, minha querida, você pode começar a imaginar o que é que a vida está pedindo para você. Como diz a citação de Paulo, não vos conformeis com o mundo, ou seja, não viva conforme a forma do mundo, mas transformai-vos. Você está aqui para mudar. Como? Pela renovação da vossa mente. Renovar a vossa mente, o vosso entendimento conhecereis a verdade e ela vos libertará. É estudo. Então você precisa estudar, precisa procurar o conhecimento. Para quê? Para você saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você nestas circunstâncias. Qual é a vontade de Deus para você? É o seu desenvolvimento. Se você consegue fazer isto num centro de Umbanda ou num centro espírita, tanto faz. Mas você está se sentindo culpada não por estar no centro de Umbanda, mas você está se sentindo culpada porque a lei de Deus que está na sua consciência está dizendo para você que você devia ter se esforçado para desenvolver a sua mediunidade de uma maneira mais consentânea com os propósitos da sua vida e da família na qual você nasceu. Vamos ouvir agora, ou melhor, vamos ver qual é o nosso próximo e-mail. O nosso missivista pergunta, qual a causa da epilepsia? E ela diz, a epilepsia é uma causa da obsessão? Talvez ela queira dizer, a obsessão é causada pela obsessão? E o que devemos fazer para amparar um ser com estes sentimentos? Essa é uma mensagem, um e-mail que vem do Japão, da cidade de Aichi, no Japão. Bem, a epilepsia é causa da obsessão? Não. Às vezes a obsessão é causa de epilepsia. Uma e outra podem andar juntas, e via de regra andam. E é uma coisa muito importante o aspecto mediúnico, o aspecto de sensibilidade dessa questão, que deve ser tratado. Agora, o fato de ter um obsessor e ele ser afastado, não significa que vai terminar a epilepsia. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, na última página, no último parágrafo, que é uma nota de Kardec, e no penúltimo ele fala
da prece para os obsessores e fala da obsessão. E depois que termina, ele diz, põe uma nota, que é o último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que uma obsessão profunda, se prolongada, quando ela termina, quando ela é resolvida no plano espiritual, ficam sequelas de ordem material, que precisam de tratamento. No tempo de Kardec ele coloca lá, né? Ou magnético ou médico. Então precisa da intervenção de quem cuida da parte material. O magnetismo era muito importante naquela época, né? Então é preciso que haja uma intervenção do plano material, ou seja, da medicina, para cuidar disso. Aí o que vai acontecer? A pessoa que sofre de epilepsia tem um desafio muito grande para desenvolver controle. E vai acontecer uma coisa muito interessante. Se a pessoa que tem epilepsia se desenvolve ao ponto de ter um controle total do seu comportamento, apesar das vibrações nas quais é envolvida, essa pessoa se torna um ser extremamente superior. Porque o que vai acontecer? Não vai ter uma convulsão a 3x2, não vai ter ausências, começa a ter ausência, começa a se disciplinar para saber o que está acontecendo. Por exemplo, nós sempre falamos aqui, toma cuidado, você está com labirintite, cuide da mediunidade. Essas coisas todas você precisa ir atrás da mediunidade. Mas como é que faz? Eu comecei há muitos anos, né? Eu tinha 20 e tantos anos, nossa, uma crise de labirintite que não era brincadeira. Eu saía do Tribunal de Justiça, onde eu trabalhava, para ir para o meu apartamento, que ficava uns 5 quarteirões, às vezes eu ia segurando nos prédios para não cair, com aquela sensação de tontura na rua. Até que fui advertido de que isso tinha a ver com a mediunidade. Comecei a procurar a estudar e a desenvolver controle, controlar isto. A sensibilidade foi ficando tão apurada, que depois eu não sentia mais tontura, mas sentia zumbido nos ouvidos. Depois fui avisado também do que significava e o zumbido passou a ser uma advertência de que alguma coisa espiritual estava por acontecer ou estaria acontecendo. Depois descobri que muitas vezes o que estaria acontecendo é que alguém estava como que precisando de ajuda e o plano espiritual estava me usando. E me usava como? Fazendo-me sintonizar com uma determinada situação, começar a rezar, porque eu ia usar as minhas energias para, tirando as energias de mim, levar para alguém que precisava. Com o que é que eu ficava? Com as energias da pessoa que estava sendo ajudada. Isso foi se sofisticando até se transformar numa situação interessante. Eu estou viajando numa estrada e de repente ouço Maria. Pode ser você que está me ouvindo. Ouço o nome, Maria. Tá? Mas pode ser você que está me ouvindo, se eu conhecer você, porque trazem a imagem da pessoa à minha mente. Um dia aconteceu quase que uma meia dúzia de vezes, e eu falei como se eu estivesse protestando. Pelo amor de Deus, vou ter que ficar rezando para todo mundo? E o plano espiritual me responde, não, você vai ter que rezar por você. Porque quando você faz a imagem da pessoa conhecida na minha cabeça, na sua cabeça, isso é instantâneo, a sua energia já foi. E a carga, as energias negativas dessa pessoa já vieram para você. Então o que eu aprendi? Sempre que vem essa imagem de alguém à minha mente, eu imediatamente começo a rezar. E instantaneamente já dá para perceber o grau de energia que vem dessas pessoas. Eu tenho que começar a cuidar de mim mesmo, de não me deixar influenciar por aquela energia negativa que vem. Uma pessoa que sofre de epilepsia vai conseguir uma sensibilidade muito maior do que essa, quando conseguir o controle total desta situação. Espero que você tenha se beneficiado dessas explicações. Paz e luz no seu coração. Nós vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco estaremos de volta.